Olá, que bom estarmos mais uma vez reunidos para seguirmos nos passos de Jesus, o nosso discipulado. Nós nos encontramos semanalmente. Lembrando a você, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações aí. Vamos orar, separe, dedique total atenção ao seu tempo de devocional para nós crescermos juntos, em nome de Jesus. Fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade de nós nos reunirmos, mesmo que de forma virtual, para crescermos espiritualmente. Abençoa com a sua presença, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, independente de sentirmos ou vermos, que o crescimento em nós aconteça. Nós declaramos que estamos nos passos de Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lembrando a você que eu leio a primeira referência e as outras referências, eu cito onde está, você com a sua Bíblia de papel, dá um pause no vídeo, leia a referência, solta e a gente continua seguindo aí com o nosso discipulado, tá bom? Que bom estarmos juntos. O tema de hoje do nosso discipulado, Jesus Cristo, a provisão de Deus para o pecado do ser humano. Jesus é a provisão de Deus para nós. A gente viu na aula passada que o homem, a grandeza do homem, mas também a miséria do homem por conta do pecado. Hoje a gente vai ver a provisão de Deus por causa do pecado. Então eu quero ler hoje o nosso texto base, João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 até o versículo 5, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse texto está falando de Jesus, o Verbo encarnado. Jesus é a própria palavra encarnada. Estava com Deus, era Deus nos céus e encarnou em terra, veio aqui para nos salvar como provisão de Deus para nós. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus, a natureza, a sua condição divina, mas também a sua humanidade e o que Jesus fez para nos redimir enquanto pecadores que éramos. Então Jesus morreu no nosso lugar para nos redimir. E por meio da obra de Cristo, ele vai prover uma solução para toda a humanidade, para quebrar a barreira que nos separa de Deus, que é o pecado. A barreira que nos separa de Deus é o pecado. Então Jesus, ele é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, como nós dizemos na teologia. E na sua natureza divina, ele é Deus, e ele, sendo Deus, abriu mão dessa condição divina para vir à terra como humano, como carne, como eu e você. Jesus se fez homem e veio na terra como eu e você, mas na sua condição divina, enquanto Deus que ele é 100% Deus e 100% homem, ele tem os mesmos atributos de Deus que a gente aprendeu algumas aulas atrás: onisciência, onipotência, onipresença, eternidade. Jesus é eterno, não foi criado, imutável, santo, justo, amoroso. Então Jesus não teve princípio, não teve fim e não terá fim. O texto de Apocalipse 1:8 fala assim: Eu sou o alfa e o ômega. O que é isso? O começo e o fim de todas as coisas. Tudo começa nele e tudo vai terminar nele. Aquele que era, que é e que há de vir. Então Jesus é esse. Ele não foi criado, ele sempre existiu. E eu repetindo o que eu falei sobre a questão de Deus, né, ser eterno, a nossa mente, ela é limitada porque tudo para nós tem um prazo de validade, né? Tanto uma data de fabricação quanto um prazo de validade. Até o ser humano. Nós nascemos e morremos. Então, para nós entendermos alguém que não teve um começo e que não teve um fim, é muito limitado pela razão. Nós precisamos entender pela fé. Jesus sempre existiu. Ele sempre existiu.
tudo foi criado por ele. Nós lemos aqui, sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele estava lá quando tudo foi criado. Então, só ele, sendo Deus que não tem um começo e não terá um fim, como Deus eterno, só ele tem essa capacidade de nos levar de volta para Deus. Então, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Filipenses 2, do 6 ao 11. Olha o que o texto está dizendo, esse texto de Filipenses. Ele abriu mão da sua divindade, se esvaziou, mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, a forma humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então, ele abriu mão de ser Deus para descer na terra e, assumindo a forma humana, pagar um preço por algo que ele não cometeu para pagar a nossa dívida e nos tirar das mãos de Satanás. Porque a partir do momento que o ser humano peca, ele se auto-entrega nas mãos de Satanás. Ele tem agora um novo governo, que é Satanás. Mas a partir do momento que o ser humano aceita Jesus, que eu e você aceitamos a Jesus, esse governo é quebrado. O governo, o senhorio de Cristo vem sobre nós, porque agora nós estamos recebendo, aceitando o preço que foi pago por nós. Jesus, ele se fez homem para pagar esse preço por nós. Mas da mesma forma que ele era Deus e abriu mão da sua divindade quando veio à Terra, ele era 100% homem, a sua natureza humana. Ele veio revelar a imagem de Deus para mim, para você, em uma figura humana. Ele veio dizer para nós que Deus nos ama, Deus ama você. O fato de nós estarmos agora dentro da sua casa, através aqui do virtual, é um sinal e uma resposta e uma fala que Deus ama você, está cuidando de você, fortalecendo a sua fé, te salvou e está fortalecendo a sua fé para você se manter firme até a volta de Jesus. Então, Maria não é a mãe de Deus. Maria é a mãe da natureza humana de Jesus, porque Jesus sempre existiu. Jesus não foi criado, não nasceu ali em Maria, ele foi gerado na terra, aqui, a sua natureza humana, através do ventre de Maria. Então Maria é uma mulher muito importante, que depois teve outros filhos, e a Bíblia vai dizer isso sobre os irmãos de Jesus. Tiago, o próprio Tiago, era irmão de Jesus. Então Maria foi uma mulher muito importante, mas ela não foi e não será a mãe de Deus. Ela é mãe do Jesus homem, da natureza humana de Jesus Cristo. Isso está lá em Lucas 1, do 26 ao 35, quando ela gerou esse Jesus homem. Então Jesus viveu aqui nessa terra enquanto homem. Então ele passou, lá em Hebreus 4,15, vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Por que Jesus veio também em forma humana? Por que ele veio desde criança? Ele poderia ter aparecido do nada, já adulto, para cumprir somente a sua missão, mas ele passou por todas as etapas que eu e você passamos. Jesus precisou de alguém para cuidar dele, como você precisa de alguém para cuidar de você. Como eu tenho alguém para cuidar de mim. Isso na nossa natureza física, mas na questão espiritual, talvez você ainda seja um bebê engatinhando. Talvez você seja um adolescente ainda em processo de crescimento na questão espiritual. Talvez um jovem, mas a maturidade ela vem porque alguém nos ajuda a chegar lá. Alguém nos ajuda a crescer. Ninguém cresce sozinho. Um bebê abandonado não vai crescer sozinho. Se você aceita Jesus e vive sozinho, você não vai crescer espiritualmente. Você precisa de alguém. E dentro dessa questão, Jesus passou por tudo que nós passamos para mostrar para nós que é possível ser uma criança, um adolescente, um jovem, um homem solteiro sem pecado. É possível. Se Jesus fez, você consegue fazer também com a ajuda dele. Se eu consigo fazer também com a ajuda dele. Então ele passou por todos os processos. Ele se batizou, ele foi à igreja, ele orava, ele jejuava, ele lia a Bíblia, ele falava com Deus. Todo o processo que eu e você precisamos fazer para nos mostrar,
o caminho é esse aqui. Por isso ele veio em forma humana, para nos mostrar que o caminho é esse e é possível andar por um caminho de santidade, um caminho de vida com Deus aqui nessa terra rodeada de pecado. Então havia um dilema no mundo espiritual para Deus de duas grandes verdades. Por um lado, a Bíblia fala que Deus é amor, e Ele é. Deus é amor. Mas também que Deus é justiça. A parte do amor de Deus, essa questão do amor de Deus, nos fala que Ele nos ama incondicionalmente. Nada muda o amor de Deus por nós. Mas a mesma Bíblia fala que Deus é justo. E essa justiça penaliza ou castiga o pecador. Demanda que o pecador seja julgado e castigado. Lembrando que eu já falei nas aulas passadas, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então nós precisamos abandonar toda prática de pecado para nós termos a presença de Deus eternamente conosco. Então, ainda que Deus desejasse ter o ser humano perto dele, o pecado seria essa barreira. O pecado nos separaria de Deus. O pecado separa você de Deus. Então precisava de algo para quebrar esse muro. Lá em Isaías 59, leia por favor versículo 1 e versículo 2. Olha aí. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Agora, eu quero que você pense comigo. Reflita. Alguém comete um delito, um crime, e deve ser castigado. Essa pessoa é seu filho. O que você faria? Alguém fez alguma coisa errada na escola, fez alguma coisa errada dentro de casa, e essa pessoa é seu filho. O que você faria? Difícil, né? Deus nos criou com esse mesmo sentimento de amor por nós que nós temos por nossos filhos. E a gente vê que esse amor por nossos filhos nos faz também corrigi-los, para que hoje um pequeno delito dentro da nossa casa, a falta de correção dele, amanhã não vire um crime na sociedade e ele seja penalizado de uma forma muito mais severa. Que no mundo espiritual, para aqueles que não aceitam a correção de Deus e se afastam dele, será um inferno. E no mundo natural, muitos são presos na cadeia, muitos estão lá, talvez pela falta de correção dos pais, pensando, não, eu amo meu filho, não vou colocá-lo de castigo, não vou corrigi-lo, porque eu amo meu filho. Só que a falta de correção leva a delitos maiores e a consequências maiores também. Então Deus hoje nos corrige para nos impedir amanhã de um delito e de um castigo muito maior, que é o inferno, e eternamente separado dele. Então, como fazer esse balanço, né? Como equalizar essa questão de justiça e misericórdia? Olha só, o que aconteceria se um presidente de um país concedesse perdão a todos os que estão presos nos cárceres? O que aconteceria com a sociedade? Já parou para pensar o que aconteceria com a sociedade se o presidente falasse, a partir de hoje não existe mais cadeia, está todo mundo liberado, hein? Bom, a mensagem que ia passar é, não existe lei nem punição para quem faz o que é errado. Então, estaria liberado fazer o que é errado. Imagina o tanto de roubos, de homicídios, de violência, o tanto de coisas ruins que aconteceriam porque não haveriam consequências, porque não haveria lei, porque não haveria punição para aqueles que fizessem. Então, não precisaria de polícia, porque a autoridade, a polícia não teria mais autoridade nenhuma. Vou te prender, vai me levar para onde? Não existe mais punição. A polícia ia passar e ninguém ia se importar. Então, as autoridades não seriam mais respeitadas. Não existiria mais autoridades, elas não teriam mais credibilidade nenhuma. Então, a lei sem consequências é inválida. A lei, se não trouxer uma consequência, ela é inválida. As consequências, elas são estabelecidas para trazer ordem à sociedade e à nossa própria vida.
Então existe consequência para existir ordem. Então Deus coloca na palavra dele consequências para quem desobedece, para quem vive uma vida de pecado, vive uma vida sem Jesus. Para quê? Para trazer ordem à nossa própria vida. Você pode imaginar quando nós mudamos, como a nossa vida começou a se encaixar, quando nós deixamos de desobedecer às leis de Deus, a palavra de Deus, como a nossa vida começou a ficar em ordem, estava tudo fora de ordem, né? Talvez um casamento, talvez os filhos, e ainda tem muita coisa para chegar no lugar ainda. Calma, fica tranquilo, Deus vai colocar tudo em ordem, continue obedecendo, porque quando a gente obedece as coisas ficam em ordem. A desobediência, ela traz desordem. Então, nós precisamos entender que a lei está aí para trazer ordem, mas o homem tem violado a lei de Deus. E isso tem uma consequência. Isso traz uma consequência para a humanidade. E para mostrar que essa lei tem validade, qual é a consequência para quem infringe ou desobedece a lei espiritual? A morte. A morte eterna. A morte espiritual. Essa é a consequência para aqueles que desobedecem a lei de Deus, para aqueles que desobedecem a palavra de Deus. É importante lembrar que o amor de Deus nunca mudou, nunca parou. E Deus não quer ver o homem sofrer essas consequências. Mas então, como fazer com que a lei seja obedecida diante das consequências? Diante das consequências, as consequências nos fazem obedecer. Então, diante das consequências, como fazer a lei ser obedecida, mas não gerar um castigo eterno, mas achar uma forma? Como é que Deus vai fazer para sustentar a lei? Porque a lei tem consequências. Como Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer para mostrar que Ele odeia o pecado? Como é que Deus vai fazer para libertar o homem do pecado e trazer o homem para perto dele, livrando a humanidade dessa separação eterna dele? Como Deus vai fazer? Bom, só existe uma forma para manter essa lei, a consequência, sustentar a lei, mas também sustentar a justiça, é através de Jesus. Se todos recebessem, que infringem a lei, recebessem o castigo justo, não haveria injustiça. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, por outro lado, se todos fossem liberados da punição, não haveria justiça. Então, como é que vai fazer esse equilíbrio? Não podemos ter injustiça, mas devemos ser justos. Como vai fazer? Só através da morte de alguém no lugar dos errados, dos pecadores. Foi o que Jesus fez. Alguém vai ter que pagar esse preço. Alguém vai ter que sofrer a consequência. Qual consequência para quem infringe a lei? A morte. Então alguém vai ter que passar por essa consequência. Alguém vai ter que sofrer a consequência de desobedecer a lei, a morte. Foi o que Jesus fez. Então, a consequência para a desobediência da palavra, para uma vida de pecado, é a morte. Então, Jesus sofreu as nossas consequências para que nós pudéssemos viver com Deus, para a gente não precisar sofrer essa consequência. Por quê? Porque nós não teríamos a capacidade divina de ressuscitar ao terceiro dia. Jesus tem a capacidade porque Ele é Deus. Então Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo. Nós não temos essa capacidade, e a Bíblia fala que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso ao juízo. Quando o ser humano morrer, ele já está esperando o dia do julgamento. Aqueles que morrem em Jesus serão julgados e levados ao céu. Aqueles que morrem sem Jesus serão julgados e levados à condenação eterna, que é o inferno. Deixa eu ler uma história que aconteceu aqui para a gente entender a morte de Cristo. É a história de um líder chamado Chamel, que no meio do século passado lutava para manter a liberdade e a independência do seu povo. E em certa ocasião, quando seus soldados estavam muito cansados e desanimados e falavam em se render ao inimigo, ele disse que a próxima pessoa que falasse em se render seria açoitada por 100 vezes.
e alguém foi descoberto e levado perante esse líder, Chamel. Mas foi uma vergonha e uma tristeza ele descobrir e ver que a pessoa que falou em se render foi a sua própria mãe. Depois de um tempo de oração, ele mandou cumprir a sentença. Mas depois do 5º açoite, ele mandou o verdugo parar e, tirando a sua própria camisa, ele decidiu receber os 95 açoites que faltavam. Tão impressionados ficaram seus soldados com a justiça e a sinceridade do seu líder que ninguém mais falou em se render ao inimigo. Da mesma forma, Deus encontrou uma solução para o dilema do amor e da justiça, morrendo no lugar do pecador e recebendo o castigo que era meu, o castigo que era seu, que era nosso. Então Jesus morreu como substituto do homem para restaurar uma relação que estava quebrada, para falar para o mundo inteiro: Deus é justo e Ele cumpre a lei dele, o pecado realmente gera a morte. E para revelar a gravidade do pecado e para satisfazer e cumprir toda a lei. Alguém vai morrer se a lei for infringida, se a lei for quebrada. E foi na cruz, meus irmãos, que a justiça e o amor de Deus se encontraram. Que a justiça e o amor de Deus vai falar lá no Salmo 85, versículo 10. Olha, leia. Olha o que está dizendo aí. A justiça e o amor, em algumas versões fala, se beijaram. Que coisa tremenda! O amor e a justiça se encontraram na cruz. Quando Jesus estava lá, se entregando por mim e por você, Deus estava falando: eu amo e morro no lugar dele, mas eu sou justo e alguém tem que morrer para condenar o pecado. E eles se encontraram ali e nos fizeram livres. O amor e a justiça de Deus nos alcançam através da cruz. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Jesus é a provisão de Deus para a sua vida. Jesus é a solução para a sua vida, para a sua família, para todas as áreas da sua vida. Jesus é essa solução. E quando nós entendemos isso, que Ele morreu para nos salvar, nos perdoar, nós precisamos viver uma vida que o agrade. Nós precisamos viver uma vida que vá fazer com que o sacrifício de Jesus tenha valido a pena. Olha, não existe nada pior a gente fazer algo por alguém e essa pessoa não fazer valer a pena aquilo que a gente fez. É como um pai que paga a escola para o filho o ano inteiro, chega no final do ano, o filho repete. O filho não se preocupou em estudar, paga um curso, o filho não se preocupou em fazer. Todo o sacrifício foi jogado fora, todo o recurso foi jogado fora. Um ano, agora você pensa, alguém que dá a vida no lugar de outro, que dá a vida por outro, que dá a vida por mim e por você. Faça o sacrifício de Jesus valer a pena. Como, pastor? Como eu posso fazer o sacrifício de Jesus valer a pena? Viva para Ele. Viva por Ele. Viva com Ele. Trabalhe para Ele. Converse com Ele. Se relacione com Ele. Olha, isso é fazer o sacrifício de Jesus valer a pena. Tenho certeza que se você está aqui comigo e continua comigo, continue comigo nesse tempo de devocional, nos passos de Jesus, vai estar fazendo o sacrifício de Jesus valer a pena. Estamos crescendo mais, um pouco mais, demos mais um passo rumo ao nosso crescimento espiritual e alcançarmos toda a plenitude que Deus tem para nós aqui nessa terra. Deus abençoe muito a sua vida. A gente se encontra na próxima aula. Deus abençoe. Tchau.